Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão é 649. Então vamos, a partir desta lição, ver da essência da instituição e dos fins do santo sacrifício da missa. A primeira questão, 649. Deve-se considerar-se a Eucaristia só como sacramento? Aí diz o catecismo, a Eucaristia não é somente um sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à sua igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. Então, quando nós vemos o 7 sacramento, um deles é a Eucaristia. Agora, na Eucaristia é o seguinte, quando nós temos a confecção desse sacramento, a gente tem o sacrifício da missa. E quando a gente tem a recepção do que foi confeccionado, nós temos o sacramento da Eucaristia. Entende? A Eucaristia é o sacrifício. Quando se diz o sacrifício, então não existe outro sacrifício na nova lei. Antigamente tinha vários sacrifícios que estão lá no Antigo Testamento, certo? Mas só que Nosso Senhor, quando nós formos ver os fins da Santa Missa, nós vamos entender que Nosso Senhor pegou, que cada sacrifício da antiga lei servia para uma coisa. Um é para dar graça a Deus, outro era para pedir alguma coisa, um era para adorar a Deus, o holocausto, por exemplo. Então Nosso Senhor pegou todas as 4 finalidades e colocou só no seu sacrifício único. Por isso não se faz sacrifícios no sentido de fazer algo, um rito para adorar a Deus, a Santa Missa, para agradecer a Deus, uma Santa Missa, para pedir graça a Deus, uma Santa Missa. Sempre a Santa Missa abarca todas estas finalidades próprias que o homem tem obrigação para com Deus. E Nosso Senhor deixou a igreja. Por isso aqui nós temos que fazer uma observação, o seguinte, existe missa válida fora da igreja? Sim. Por exemplo, a Igreja Cismática do Oriente, eles têm sacerdócio verdadeiro e logo a missa é verdadeira. Mas só que, ao estarem fora da Santa Igreja, esta missa não é agradável a Deus, enquanto que são o quê? Sacrifícios oferecidos fora do corpo místico de Cristo. Entende? A gente tem que ter cuidado porque isso serve para nós, que hoje todo mundo está desesperado por uma missa tradicional. E existem certos cismáticos, por exemplo, chamados véteros católicos. Eles não aceitaram o Concílio Vaticano I. Tirando este dogma da infalibilidade pontifícia, as outras demais coisas eles creem como nós. Mas por não terem fé neste dogma, eles não são católicos. Aí tem gente que nesse desespero por missa tradicional assiste, porque muitos deles, ou vários, rezam a missa tradicional também. Então tem que ter cuidado com isso, não é assim a missa. Pois é, tem missa no cisma, tem missa válida na heresia também, mas são não agradáveis a Deus porque são feitas por pessoas que usurparam poder ao sair da igreja e mantendo o exercício do seu sacerdote. Então Nosso Senhor deixou a sua igreja. E para ser oferecido pelas mãos dos sacerdotes, ou seja, o sacrifício é oferecido, sempre foi, até os pagãos tiveram essa concepção, que os sacerdotes oferecem o sacrifício. Então, quando os senhores pedem missa, os senhores estão pedindo para quê? Para que o padre ofereça o sacrifício da missa nas intenções pessoais que cada um tem, almas do purgatório, saúde, expiar pecados, etc. Tudo que nós podemos pedir rezando, nós podemos pedir na Santa Missa. Qualquer intenção que se possa pedir em oração, qualquer uma delas. Pois então, mas quem vai oferecer aquele sacrifício? O sacerdote. Porque só ele tem poder de fazer um sacrifício pelo sacramento da ordem, que o faz apto para oferecer um sacrifício a Deus. Então aqui nós vamos ver melhor, mas só para deixar claro, para a validade do sacrifício é preciso que tenha o sacerdócio válido, o sacramento da ordem. Agora, para que esse sacrifício seja lícito, conforme a lei de Deus e da igreja, é preciso que este sacrifício seja oferecido dentro da Igreja Católica. Porque nesta crise da igreja, muitos falam de missa válida, e esquecem que a missa ilícita é um pecado mortal.
Sim, mortal. Então, por exemplo, alguém vai na igreja russa, a missa deles, olhando esteticamente, e os textos são católicos. Agora, quem está rezando é um herege. Então, Nosso Senhor está no altar deles? Sim. Mas o que vai acontecer? Enquanto foi sacrifício feito validamente, as graças desse sacrifício válido vai para a igreja de Cristo e as almas fiéis. Agora, aquele sacerdote ou bispo, ele fez um pecado mortal. E quem comungar lá tem um pecado mortal consigo, por se unir ao cisma. Sim, sim. Também. Pois é para ver que Nosso Senhor, ele deixou o sacrifício dele dentro da igreja dele, ele deixou o sacerdócio dele dentro da igreja dele, e quem exerce validamente esse sacerdócio ou faz esse sacrifício fora da sua igreja, tem um pecado mortal. É o castigo do cisma, hein? E da heresia. Temos que ter cuidado, porque isso daí não vai só na igreja ortodoxa, vai em qualquer padre herege, publicamente conhecido, que nega uma verdade de fé, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado, porque na missa comunga Cristo, seguramente, se a missa foi válida, é impossível que uma missa válida sem a presença real de Nosso Senhor. Agora temos que ter também presente que não é somente a presença real, que não é pouca coisa, é toda a legislação por detrás que o faz um sacrifício feito conforme Deus quis que fora feito, na fé que ele deixou e na igreja que ele instituiu também. Vou dar um caso para o senhor. Na vida do santo Hermenegildo, ele era príncipe de um dos reis aí arianos daquela região de Sevilha, na Espanha. O pai dele era ariano, uma heresia que negava a divindade de Cristo. Chegou a Páscoa. Os arianos só negavam, como se fora pouca coisa, né? Negavam somente, ou seja, uma verdade essencial da fé, que Cristo era Deus. Mas chegou a Páscoa como prática católica, com aspas, até as cordilheiras, tinha que comungar. E o pai mandou prender o próprio filho, porque o filho era católico. Estava na prisão, então chamou um bispo ariano, que levou o Santíssimo Sacramento para o seu filho comungar. Ele tinha que comungar, ele era batizado. E aí o que Santo Hermenegildo fez? Ele adorou o Santíssimo, ou seja, ele fez a genuflexão dele, porque Cristo estava na Sagrada Hóstia, consagrada por este infeliz bispo herege, mas ele se recusou a comungar. Sabe o que aconteceu? O pai mandou arrancar a cabeça do próprio filho. Mártir do Santíssimo Sacramento e da íntegra fé católica. Não podemos comungar validamente num rito ilícito. É o preço da coerência. E ele é um mártir por isso. O pai mandou matar porque o filho não quis comungar das mãos de um herege que celebrou uma missa com defeito de fé ariana e era um bispo válido. Mas Nosso Senhor estava, mas ele não queria porque comunga também a fé e a vida pública do sacerdote. Você vê que Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia se humilhou ao extremo para ficar perto de nós, hein? E a mesma coisa serve, se tem um padre escandaloso, nós não podemos, se é conhecido publicamente, hein? Seja o escândalo que for, de matéria de fé e de moral, por pia e devotamente que ele celebre, se é conhecido publicamente, não se comunga na missa dele. Porque nos bons tempos da igreja ele estaria proibido de exercer o sacerdócio. Como não temos uma autoridade que sentencie desse modo, o que a gente faz? Com bons cristãos, não vamos lá. Porque só temos a perder, mesmo recebendo Nosso Senhor, mas vem um pacote inteiro do que ele pregou, os erros doutrinários, do que ele crê, heresias, da vida que ele leva, escândalo e dúbia pelo menos. Então é muito sério a questão da recepção do Santíssimo Sacramento. Mas então, em que consiste em geral o sacrifício? O sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira para reconhecer o supremo domínio que ele tem sobre nós, ele, Deus, né, tem sobre nós e sobre todas as coisas. Então assim, o homem sempre, por ser um animal religioso, ofereceu alguma coisa para uma divindade, seja ela verdadeira, seja ela falsa.
Os senhores podem pegar todos os povos antigos, todos. Existia alguma imagem, algum fogo aceso e algum animal sendo queimado, ou grãos queimados naquele fogo, incenso queimado. Por quê? Ao destruir um elemento, uma vela, por exemplo, a vela tem uma conotação de sacrifício. Ao deixar aquela vela lá aos pés do crucifixo acesa, eu estou reconhecendo, ao ser destruída, estou reconhecendo o supremo domínio de Deus sobre as coisas. Então o homem sempre ofereceu sacrifícios a Deus, ao verdadeiro e aos falsos também, reconhecendo o supremo domínio que Deus tem sobre as coisas. E tem que ser algo sensível, porque o homem não pode oferecer como vai destruir uma coisa invisível? Como vai destruir uma coisa que não pode ser tocada, vista ou... Então tem que ser um elemento sensível, tangível. Um animal, nesse caso, é mais... Na ideia de animal, de sacrifícios, o animal seria mais nobre. Por quê? Porque é uma vida que se dá para reconhecer a Deus Supremo, Senhor da vida. Então nós vamos ver que existiam sacrifícios no Antigo Testamento de incenso, de pães que se deixava lá no templo de Moisés, na tenda de Moisés e no templo de Salomão. Existia o sacrifício das lamparinas, que Deus mandou acender 7 lá perto da Arca da Aliança. E Deus mandou oferecer sacrifício de animais também. Então se pegava e matava o animal, e ao oferecer a Deus aquela vida, se reconhecia o soberano poder, a soberania de Deus sobre todas as vidas. Pois então, como se chama o sacrifício da nova lei? O sacrifício da nova lei chama-se Santa Missa. Por quê? Porque Deus, para agradar Deus, se oferece a Deus. É verdade que no Antigo Testamento foi Deus que legislou, mas o que acontece? Eram coisas vis e simples. O que é um animal diante de Deus? Nada. Então Deus, no Novo Testamento, ele se oferece a ele, a altura dele, pelo sacrifício da Santa Missa. Questão 652. O que é então a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Então o sacrifício é real e próprio. Por quê? Porque nós temos o quê? Pão e vinho, em aparência, que na realidade é o quê? Corpo e sangue de Cristo. Aí os senhores vão falar, mas padre, o senhor disse que para ser um sacrifício tem que ser destruído. Sim. O que acontece? Nós ingerimos. Por isso a manducação, o ingerir, quando o padre consome a Sagrada Hóstia no momento da comunhão do padre, a missa está concluída. Ela foi iniciada no ofertório, se ofereceu a Deus, ela foi imolada, ou seja, quando se mataria a vítima, nesse caso a imolação de Cristo é nas palavras da consagração, de modo específico na consagração do cálice, não, porque aí vemos vinho que se torna sangue, e vemos o pão que se torna corpo. É verdade que é corpo, sangue, alma e divindade, sangue, corpo, alma e divindade, mas vemos sinais de separação sacramental, morte. E depois, quando é ingerido pelo sacerdote, a consumação da vítima. Nosso Senhor não é destruído, mas as espécies sacramentais são ingeridas, e ao serem ingeridas mostra um sacrifício inteiro, oferecimento, imolação e consumição da vítima. Aí diz o catecismo, então, é um sacrifício oferecido em nossos altares, e por isso vai falar debaixo das espécies, ou seja, aparências de pão e vinho. E o que este sacrifício da missa está fazendo? Aqui usa a palavra memória, mas não vamos somente falar que é uma lembrança da cruz, que é muito mais, porque faz o que aconteceu na cruz acontecer agora. Os senhores assistiram à missa, então qual a diferença da cruz e da missa? Nenhuma. Aí vão falar, um sacrifício incruento. É verdade, não há derramamento de sangue, mas só que tem sangue no cálice. Isso, perpetuar no tempo. Então cada missa faz ecoar o único sacrifício de Cristo no tempo. Por isso as missas, se os senhores falam, numericamente, são várias. Eu não sei quantas missas. Quando a gente é novo, padre novo, é diferente de padre velho, né? Já estou chegando, vou fazer 10 anos.
Me considero padre velho. A gente contava as missas. Eu tenho todas anotadas. Mas quando chegou na missa número 800, eu parei de pôr o número. Então eu tenho que voltar a pôr o número, eu vou saber quando. Eu vou contar. Aí eu digo para os senhores, pois então, eu rezei tantas missas. Sei lá quantas, não sei quantas. Graças a Deus, desde o dia que eu fui ordenado até hoje, eu rezei todas as missas que eu pude. Todos os dias, pelo menos uma. Mas então, numericamente são diferentes. Eu devo ter, sei lá, 5.000 missas, outro tem 10, outro tem 20.000 missas rezadas em vida. Perfeito. Agora, todas essas missas são uma só missa. Por quê? Porque existe só um sacrifício no Calvário. Os senhores me entendem? Dá um curto-circuito no cérebro. Mas depois do curto-circuito, o fio entra no lugar e acende a luz da fé. Porque Cristo morreu uma só vez. Verdade que morre real e verdadeiramente no sentido sacramental nos nossos altares? Sim. Mas só que toda missa faz o quê? O Calvário ecoar no tempo. E qual é a voz qual é o ato que ecoa? A morte de Cristo e a sua ressurreição também. Então é uma missa, a missa celebrada por Cristo. Desde a missa que ele celebrou em realidade foi depois da última ceia. Mas Cristo, o que ele fez na última ceia? Ele antecipou a cruz. Porque não pode existir missa sem cruz. Então, como ele não havia ainda morrido, ele antecipa a cruz. Agora, depois da sua paixão e morte de cruz, toda missa perpetua a cruz. Me entende? Então, a única missa que foi antes da paixão de Cristo, mas foi um sacrifício, foi a primeira que ele rezou ao instituir o sacramento e o sacrifício e o sacerdócio, depois da última ceia. Mas depois que ele morreu na cruz, todas as missas de São Pedro, São Paulo, Santo Antão, Santo Antônio, todos os santos e sacerdotes validamente ordenados ecoa o único sacrifício de Cristo no templo. Magnífico isso, hein? Assim que, qual a diferença nossa e de Maria Madalena aos pés da cruz? Nenhuma. Ela viu o quê? Blasfêmias, ela ouviu cuspes saindo, judeus falando estupidezes. Nós não vimos isso, graças a Deus. Mas o ato é o mesmo. Cristo na cruz, Cristo em cima do nosso altar, a mesma vida, o mesmo Senhor, a mesma divindade, a mesma humanidade, o mesmo sangue das veias, é o mesmo. E a diferença é que Santa Maria Madalena estava devotamente assistindo isso e nós estamos distraidamente assistindo o mesmo acontecimento. É a única diferença. Por isso é um parênteses. Quando nós assistimos à Santa Missa, ou celebramos, é muito importante invocar os santos que estiveram aos pés da cruz. Nossa Senhora. Por isso, antigamente, as pessoas pegavam, durante a Santa Missa, e rezavam o terço com mistérios dolorosos. Imagine percorrer os mistérios dolorosos, saudando Nossa Senhora dolorosa aos pés da cruz, então causa mais devoção e se une de um modo muito piedoso e real com o que a gente está vendo ali. Pedir a São João, que ficou aos pés da cruz, a graça de ficar também aos pés da cruz, porque o altar é o Calvário. Isso é muito proveitoso para nossas almas. É o sacrifício da missa o mesmo que da cruz? Sim. É substancialmente o mesmo que o da cruz, ou seja, essencialmente o mesmo, porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é o que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre os nossos altares. Mas quanto ao modo, como é oferecido, o sacrifício da missa difere do modo do sacrifício da cruz, conservando todavia a relação mais íntima essencialmente com ele. Então, esse modo é o quê? Na cruz houve um derramamento de sangue, mas no altar o sangue está no cálice. Não há um derramamento de sangue, mas tem sangue. Porque o Nosso Senhor disse, né? Sem sangue não há, está escrito na Sagrada Escritura, sem sangue não há remissão. E a missa é o sacrifício da remissão, então tem sangue no altar, sim senhor, e sangue de Cristo. Agora poderíamos pensar, padre, mas há uma diferença, porque Cristo na cruz, ele se ofereceu a si ao Eterno Pai. Ele havia dito, eu que me dou a vida, eu que a entrego e pego de volta. E na cruz é pelas mãos do sacerdote, uma diferença.
Poderíamos pensar, mas devemos lembrar que o sacerdote na missa, ele está, como se diz, in persona Christi. Ou seja, a voz do padre é igual uma caneta, uma trombeta cuja boca está onde? Na de Cristo. É só um instrumento. Minhas mãos é o quê? Um instrumento para que Cristo faça o que ele fez. Então não há diferença em quem oferece, porque no alto da cruz ele se oferece e em cima do altar ele se oferece também a Deus. Aqui eu vou me deter para que possamos aterrissar um pouquinho. Temos que levar isso para a triste realidade da crise da igreja. Tudo isso daqui foi destruído, hein? A única coisa que ficou é o nome missa, porque eles chamam, o que eles fazem, normalmente é a celebração eucarística que eles chamam, mas ainda chamam missa. Mas olha só, a teologia da Santa Missa no Vaticano II para frente é o quê? É uma ceia. Depois, quem oferece a missa? O povo. Porque o povo é sacerdote para eles. E vão usar a encíclica, sim, mas a carta de São Pedro que diz que Nosso Senhor nos remiu e fez de nós um povo sacerdotal. Está escrito. Então o povo é sacerdote. Essa é a conclusão errônea. Porque uma coisa é ser sacerdote e a outra coisa é ser algo sacerdotal. Os senhores me entendem? Por exemplo, a minha batina é uma veste sacerdotal. Mas eu não posso falar que a minha batina é um sacerdote. Vocês me entendem? Nosso Senhor fez de nós um povo sacerdotal. Por quê? Porque o corpo místico de Cristo é de Cristo. E Cristo é o quê? Sacerdote. Então seus membros são sacerdotais. Igual a minha mão. Ela está unida a um corpo de um sacerdote. Então a minha mão é sacerdotal. Tanto que foi ungida para isso. Agora eu vou falar que a minha mãe é sacerdote. Se for, só cortar, já tem 2 padres. E resolveria tudo. Me deixaria sem mãos, estaria de férias. Seria muito ruim ficar sem as mãos. Então, é uma mão sacerdotal. Então, todos os batizados estão unidos ao corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo pertence ao quê? É um corpo que é um sacerdote. Mas só que é um corpo, o membro é sacerdotal e o corpo é de um sacerdote, Cristo, sumo sacerdote. Então eles deturpam as coisas. Então, algo sacerdotal recebe as honras próprias, sim. Por isso os senhores, desde o batismo, por exemplo, na missa, quando cantamos missa, é incensado os fiéis. Por quê? Porque pertence ao corpo místico de Cristo, que é um sacerdote, ele é sacerdote e os membros é sacerdote, assim sendo os fiéis. Por isso, depois, quando nós morremos como bons cristãos, nós somos entregues à sepultura a um lugar abençoado antes, se abençoa o túmulo, em realidade o terreno hoje em dia, porque ali vai repousar o quê? Um corpo que esteve unido pela fé e pela graça ao corpo místico de Cristo, que é sacerdote. Então é um elemento sacerdotal. Mas eu não posso falar que algo sacerdotal faça algo próprio do sacerdote. Então, quem oferece a Santa Missa? O sacerdote. E aí o que acontece? No modernismo fizeram o quê? Realçar o sacerdócio. Em realidade, inventar um sacerdócio para o povo e esvaziar o sacerdócio do ministro, que é o ministro ordenado. Então o que aconteceu? O povo virou padre e o padre virou povo. Revertem as funções. Iguala. É porque nenhum vira sacerdote, nem outro virou povo. Em realidade tudo virou povão. Aí, por exemplo, quando a batina vai embora, não é uma questão de pastoral. É porque o povo não usa batina na rua. Então quem são os que fazem isso? A minoria. Depois, a língua vulgar. O povo não sabe latim, eles têm que participar e quem participa tem que entender, tem que interagir. Vamos colocar o quê? O português ou o inglês, cada um na sua língua nacional. Enquanto para nós, a missa é para quem? Para Deus. E a igreja, como esposa de Cristo, escolheu uma língua. No caso nosso, romanos, latinos, o latim. E aí eu preciso entender? Nada, não é para mim.
Por isso, às vezes a gente vem com o finiquito do modernismo, hein? Isso é sequela do modernismo, e querer entender tudo da missa. Não é preciso. Vocês têm que conhecer o catecismo da Santa Missa. Temos que conhecer. Agora, saber a tradução do cânon, da epístola, é proveitoso? Muito. Mas é necessário para participar? Não, porque por quase 2000 anos, os católicos não sabiam a tradução, hein? Se a gente perguntar para a nossa bisa, talvez ela sabia o que era Dominus Vobiscum somente. Primeiro que nem ouvia. Os senhores imaginam a Basílica de São Pedro lotada, o Papa, o senhor conheceu, o Papa lá no altar dele, uma distância de metros e metros. E o que vai acontecer? Você acha que não existiam microfones na época? Não existia um milagre do Divino Espírito Santo de fazer a voz do Papa virar uma trombeta e ser ouvida desde do obelisco da praça? Não existia. Mas todo mundo que estava ali participava igual hoje quando estamos ouvindo pelos nossos microfones. Então, há uma confusão das coisas. Então, para o povo participar no sentido mais ativo, eles dessacralizaram o sacerdócio e desacralizaram a ação sacerdotal por excelência, que é a Santa Missa, e aí divinizaram o povo. Por isso, missa sem povo na Missa Nova não tem sentido. E olha, não é só, antes já havia coisas estranhas, porque, por exemplo, quando nós rezamos o breviário sozinho, nós dizemos Dominus Vobiscum antes das orações. Aí, com a reforma de João 23, não se diz Dominus Vobiscum, porque o padre está sozinho, segundo eles. Se diz Domini exaudi oratione mea, Senhor, escutai a minha oração. Aí é interessante, sabe por que o padre diz Dominus Vobiscum? Porque o padre não está sozinho, nunca. É a união do corpo místico. Quando o padre está rezando o breviário, é a igreja que está rezando o breviário por todos os seus membros. Então eu não estou sozinho. Os senhores veem? Aí se algum padre modernista ou piedoso do modernismo resolve rezar a missa nova, isso tem que ser assim, olha, uma piedade ao 220, holofote de piedade. Ele vai dizer o quê? O Senhor escuta a minha oração. Porque eles também acabam confundindo esta questão da comunhão dos santos. Ninguém reza a missa sozinho. A missa é um ato público da igreja. Mas o quê? O que falta para que eu possa dizer o Senhor esteja convosco? O povo. Sem povo, o Senhor escuta a minha oração. Com o povo, o Senhor esteja convosco. Vocês estão me entendendo? Então o povo é o quê? Um elemento essencial na cabeça do modernismo. Sem povo não tem missa propriamente dita. Então vemos que não é a mesma coisa. E tudo isso daí que eu disse deles, eles que dizem deles mesmos, e quem foi o que pariu este monstro? Martim Lutero. Ele que pariu esse monstro, hein? Então isso é protestantismo cru e nu. Assim, é vergonhoso só de pronunciar essa doutrina. Totalmente acatólica e fuzilada de cima a baixo pelo Concílio de Trento. Então isso não é católico de modo algum. Pode ser a missa rezada pelos arautos, com órgão de tubo que vibra até as sobrancelhas, e com incenso do rei Baltazar, que eles conseguem dar lá do baú da Santíssima Virgem. Pode estar com a seda feita com os melhores bichos de seda, no mármore Carrara, que você pode lamber o chão e está mais limpo que os nossos pratos, mas a missa nova é isso daí. Pode ser em latim, pode ser em grego, pode ser a orquestra sinfônica melhor tocando. É um macaco vestido de seda, ele continua sendo o quê? Um macaco. Então a heresia vestida de beleza litúrgica, ela é o quê? O macaco herético.